Há um filme sobre o qual Clint Eastwood se recusa a falar. Não porque tenha falhado, não falhou. Não porque tivesse vergonha da sua prestação. Ele não tinha, mas porque aconteceu algo nos bastidores que deixou uma marca que nem ele consegue explicar. Um projeto filmado no auge da sua crescente fama, que agora finge nem existir. Então, o que aconteceu exatamente no set deste western esquecido de 1970? E por que é que, mais de 50 anos depois, Eastwood ainda se recusa a voltar a vê-lo? Antes de Clint Eastwood se tornar uma das figuras mais lendárias de Hollywood, um homem cujo olhar penetrante bastava para carregar uma cena. Era apenas mais um rosto anônimo a vaguear pelas periferias do mundo do espetáculo. E muito antes dos fatos elegantes, das pistolas de 6 tiros e das inesquecíveis frases de efeito. Ele era Clinton Eastwood Jr., um rapaz magro que cresceu durante os anos mais negros da Grande Depressão. Nascido em 1930 em São Francisco, os primeiros anos de Eastwood foram marcados pela instabilidade econômica. O seu pai, metalúrgico, mudava frequentemente a família em busca de emprego, arrastando o jovem Clint de uma cidade da Califórnia para outra. Não foram anos glamurosos. Eastwood cresceu alto, quieto e duro, não por instinto de estrela de cinema, mas porque não tinha essa escolha. A sobrevivência vinha em primeiro lugar, e essa garra e determinação tornar-se-iam a espinha dorsal da sua persona no ecrã. Depois do liceu, não houve aulas de representação nem testes de teatro. Em vez disso, Eastwood trabalhou numa longa lista de empregos manuais. Lenador, enfadador da feno, frentista, metalúrgico, surveys, cavou piscinas para sobreviver. Não havia um caminho claro para Hollywood, e ninguém o chamava. Mas o destino tem uma forma estranha de trabalhar. Em 1951, Eastwood foi convocado para o exército do Zen e enviado para Fort Ord. Não viu combate, mas o que viu foi uma oportunidade. Fort Ord era um ponto de encontro para os futuros talentos de Hollywood. Atores, instrutores de teatro e futuros cineastas passaram por aqueles portões. E Eastwood, com a sua aparência marcante e comportamento sereno, não passou despercebido. Depois do exército, conseguiu um teste de cinema na Universal Studios. As suas primeiras atuações foram, segundo a maioria dos relatos, rígidas e desajeitadas. Mas o seu aspecto, alto, robusto, com aquele olhar vesgo que dava a impressão de ver através das paredes, era inegável. Foi escalado para alguns papéis esquecíveis, muitas vezes interpretando cowboys de fundo ou figurantes mudos. Hollywood ainda não sabia o que fazer com ele. Isso mudou em 1959. Quando foi escolhido para interpretar Rowdy Yates no western televisivo Rawhide. A princípio, parecia apenas mais um papel secundário, mas algo aconteceu, semana após semana. Os telespectadores continuavam a ver e não conseguiam tirar os olhos de Eastwood. A sua personagem não era o protagonista, mas carregava uma intensidade crua que roubava discretamente cada cena. De repente, Eastwood era mais do que um rosto no meio da multidão. Ele era uma presença. Rawhide transformou-o numa estrela da televisão, mas ainda era um caminho estreito. Eastwood ansiava por mais. Fartou-se de ouvir como se posicionar, como falar, como agir. E depois, precisamente quando a maioria dos atores se contentaria com uma carreira segura na TV, Clint Eastwood correu um risco que mudou a história do cinema. Aceitou um western estranho e de baixo orçamento que seria filmado em Espanha. O diretor mal falava inglês, o salário não era dos melhores. O projeto parecia arriscado, até mesmo insensato, mas o papel, um pistoleiro silencioso e anônimo, com um olhar letal, era exatamente o tipo de personagem que Eastwood sabia que podia encarnar. Aquele filme custou $1 punhado. O que se seguiu foi uma alquimia cinematográfica. Por mais alguns dólares, e com o bom, o mau e o feio, completou-se a chamada trilogia dos dólares e transformou-se Clint Eastwood de um cowboy da TV num ícone internacional. Ele não era apenas uma estrela. Tornou-se o rosto do novo western, mais sombrio, mais cru, despojado de moralidade. Mas com a fama veio a frustração. Apesar da sua crescente popularidade, Eastwood ainda tinha de responder a estúdios, realizadores e produtores que não compreendiam totalmente o que ele trazia para o ecrã. Estava dividido entre duas identidades, o estoico e anti-herói que o mundo adorava, e o ator que ansiava pelo controle criativo. Essa tensão viria ao de cima num projeto que ele mais tarde tentaria esquecer. E esse projeto era Duas Mulas para a Irmã Sarah. Em 1970,
Clint Eastwood estava em alta. A trilogia dos dólares fizera dele um fenômeno global, e o público não se cansava do seu olhar gélido e da sua presença fria e metódica. Era o homem que mal falava, mas dizia tudo com um estalido no maxilar. A sua imagem era infalível, e Hollywood começava finalmente a tratá-lo como um protagonista. Por isso, quando Duas Mulas para a Irmã Sarah chegou à sua mesa, pareceu-lhe uma vitória sob todos os aspectos. Aaron Weston, o seu ganha-pão, tinha um pendor político, com uma narrativa ligada à intervenção no México, profundidade histórica suficiente para elevar. Foi realizado por Don Siegel, um homem que Eastwood respeitava e com quem colaboraria várias vezes. E a sua co-estrela, Shirley MacLaine, uma das mais respeitadas e dinâmicas atrizes de Hollywood. No papel, o filme deveria ter sido perfeito. A premissa era estranha, mas promissora. Eastwood interpretaria Hogan, um robusto mercenário americano que opera a sul da fronteira e resgata o que parece ser uma freira católica de uma tentativa de ataque por parte de bandidos. É misteriosa, de língua afiada e claramente esconde algo. Juntos, a dupla improvável viaja por território hostil, esquivando-se às tropas francesas e revolucionárias, com perigos à espreita a cada passo. Tinha tudo para ser um sucesso que misturasse gêneros, part western, parte comédia de amigos, com toques de romance e intriga política. A química entre o estoicismo inflexível de Eastwood e a energia impetuosa de MacLaine era para ser a força motriz do filme. A Universal Studios tinha grandes expectativas. Eastwood estava a tornar-se um sucesso de bilheteira, e MacLaine trazia credibilidade da crítica. Mas, desde o início das filmagens, algo parecia estranho. O tom nunca foi propriamente o ideal. Seria uma comédia? Uma sátira? Um filme de guerra a sério? Ninguém parecia ter a certeza. O argumento tentava conciliar o humor com a garra, a ironia com a intensidade, mas não conseguiu um resultado satisfatório. Para Eastwood, que preferia uma narrativa concisa e focada, para além do realismo emocional, o ritmo irregular e os diálogos excêntricos do filme eram frustrantes. Tentava construir uma carreira com base na autenticidade e na tensão, mas Duas Mulas para a Irmã Sarah pendia demasiado para a ironia exagerada. Nos bastidores, as coisas pioraram. A relação entre Eastwood e MacLaine, crucial para o sucesso do filme, era tudo menos harmoniosa e estava prestes a tornar-se uma das dinâmicas de trabalho mais desconfortáveis de toda a carreira de Eastwood. Clint Eastwood não é conhecido por perder a calma. Ao longo das suas décadas de carreira, construiu uma reputação de ser calmo sob pressão. O tipo que aparece, faz a cena e deixa o drama para os outros. Mas no set de Duas Mulas para a Irmã Sarah, nem Eastwood conseguiu esconder a sua frustração. O motivo? Shirley MacLaine. MacLaine era uma atriz aclamada, usada, franca e intensamente comprometida com a sua arte. Ela trazia muita energia a cada papel e não tinha medo de desafiar um encenador, reescrever falas ou debater como uma cena deveria ser encenada. Esta abordagem poderia ter funcionado com outros atores, mas Eastwood era o seu oposto em todos os aspectos. Era minimalista, introspectivo, instintivo. Ele não ensaiou em voz alta, não analisou uma cena até a exaustão. Ele era simplesmente o personagem. Silenciosa, retraída, mortal. Desde o primeiro dia que as suas diferenças foram óbvias, o estilo assertivo, por vezes teatral, de MacLaine irritava Eastwood, que a achava imprevisível e avassaladora. Por sua vez, ela terá considerado Eastwood demasiado rígido, demasiado preso à sua imagem, pouco disposto a representar ou a dar-lhe as reações dinâmicas que ela esperava. A energia fora dos ecrãs começou a interferir na dinâmica dentro dos mesmos, e não de uma forma boa. As tensões aumentaram rapidamente. Discordavam sobre o bloqueio, o tom, as falas, até o realizador Don Siegel, que mais tarde se tornaria um dos colaboradores mais próximos de Eastwood, teve dificuldade em equilibrar os seus temperamentos conflituosos. A certa altura, Eastwood referiu-se discretamente à produção como miserável. Vindo de alguém tão famoso por ser tão reservado como Eastwood, isto disse tudo. Não foi uma discussão aos berros ou um colapso dramático que arruinou a experiência. Era o atrito constante, o choque lento dos egos e dos valores artísticos. Cada cena tornava-se uma negociação, cada momento parecia trabalho. Para Eastwood, que prezava a eficiência e a simplicidade no set, a experiência foi exaustiva e deixaria uma marca que nunca conseguiu superar. O controle criativo é essencial para um cineasta como Clint Eastwood,
E embora Duas Mulas para a Irmã Sarah possa ter parecido um playground criativo no papel, o produto final não foi nada satisfatório para ele. Um dos maiores problemas de Eastwood era o tom do filme. Não conseguia decidir o que queria ser. Seria um western cru com implicações emocionais, uma alegoria política negra ou uma comédia ligeira com casais estranhos e tiroteios. Para Eastwood, parecia um pouco de tudo e um monte de nada. A confusão tonal minou toda a história. Depois veio a reviravolta, aquela que deveria dar um toque especial ao filme. A personagem de McClane, a irmã Sarah, não era freira. Era uma prostituta que se fazia passar por irmã para se proteger durante o caos da guerra. No papel, a ideia era ser inteligente, um momento que despertasse expectativas. Mas Eastwood detestou. Para ele, a reviravolta soou forçada, quase caricata. Não aprofundou tal história. Apenas a desvalorizou. A revelação não serviu às personagens nem o arco emocional. Apenas acrescentou uma camada de ironia que contrastava com o perigo e a seriedade que o filme tentava estabelecer. Era o tipo de artifício para o qual Eastwood tinha pouca paciência. Mesmo visualmente, o filme não atingia o objetivo. A cinematografia não tinha a beleza austera dos westerns de Sergio Leone. A edição foi irregular. A edição final, aos olhos de Eastwood, não tinha a garra, o realismo e o peso que faziam um western ter algum significado. Mais do que tudo, Duas Mulas para a Irmã Sarah fez Eastwood lembrar-se de algo que detestava: estar fora de controle. Ele não estava a conduzir, não estava a moldar a história. Era ainda, naquele momento, um mercenário, lendo as falas de outra pessoa, trilhando o caminho de outra pessoa. E isso transparecia. Quando as câmeras pararam de filmar, Eastwood não tinha apenas terminado o filme, tinha terminado aquela versão de si próprio. Algo precisava de mudar. Precisava de conduzir. Precisava de assumir o controle do seu trabalho. E Two Mules for Sister Sarah foi o empurrão final que o impulsionou nessa direção. Em cada carreira, existe uma linha que separa o trabalho que faz do trabalho que escolhe fazer. Para Clint Eastwood, Two Mules for Sister Sarah traçou essa linha com tinta espessa e permanente. No início da década de 1970, Eastwood já tinha protagonizado alguns dos westerns mais icônicos já feitos. Mas, nos bastidores, estava cansado de ouvir ordens, de apresentar interpretações moldadas pela visão de outras pessoas. Ele tinha ideias, ele tinha instintos, e Duas Mulas provou uma coisa. Sem qualquer dúvida, a única forma de conseguir o tipo de filme em que acreditava era fazê-lo ele próprio. No ano seguinte, Eastwood assumiu o comando das câmeras para realizar Play Misty for Me. Foi uma mudança radical. Não era um western, nem um filme de guerra, mas um thriller psicológico com uma antagonista feminina e sem um herói definido. Era tenso, silencioso, perigoso e completamente diferente da energia confusa de Two Mules. A diferença era gritante. A partir daí, Eastwood começou a criar uma filmografia que soasse mais pessoal, mais precisa. Realizou High Plains Drifter, um western sombrio e fantasmagórico que desafiou a ideia do cowboy heróico. De seguida, realizou A Fora da Lei Josie Wales, Pale Rider e Os Imperdoáveis. Todos filmes que se aprofundavam na alma da fronteira americana, desvendando a mitologia para revelar algo mais sombrio e humano. E não eram apenas westerns. Abordou temas como a guerra, a bandeira dos nossos pais, o romance, As Pontes de Madison, até histórias de heroísmo da vida real. Sully, sniper americano. Mas o ponto em comum era o seu tom, o seu ritmo, a sua mensagem. Em retrospectiva, Duas Mulas para a Irmã Sarah tornou-se mais do que uma desilusão. Tornou-se um catalisador, um momento claro em que Eastwood percebeu que não podia continuar a ser um passageiro na história de outra pessoa. Ele precisava do volante. E uma vez que o conquistou, nunca mais o largou. Ao longo das décadas, Clint Eastwood tem falado abertamente sobre quase todas as fases da sua vida e carreira. Ele refletiu sobre os seus triunfos. Admitiu falhas pessoais. Chegou a brincar com os filmes que não resultaram muito bem. Mas, quando se trata de Duas Mulas para a Irmã Sarah, há uma coisa que ele nunca faz. Assista! Ele nunca revisitou o filme. Nunca fez qualquer comentário aprofundado. Nunca falou do filme com o carinho que reserva a outros projetos iniciais, como Hang 'Em High ou Dirty Harry. Quando o filme é mencionado em entrevistas ou retrospectivas, Eastwood cala-se, ora ignorando-o, ora evitando-o completamente. Por quê? Não se trata apenas da tensão no set com Shirley MacLaine, embora isso tenha claramente deixado uma cicatriz.
Não é apenas o tom mal feito ou a reviravolta que ele achou ridícula. É mais profundo do que isso. Two Mules for Sister Sarah representa uma versão de Clint Eastwood que já não existe. Uma versão que ainda se estava a afirmar, ainda a ser pressionado pelos produtores, ainda dizendo sim a papéis que não refletiam quem ele era. Ver aquele filme, para Eastwood, significaria revisitar uma época em que não estava no controle. Uma época em que se sentia encurralado, mal representado e sem voz. Exatamente o que passou o resto da carreira a evitar. E talvez seja por isso que o deixa enterrado. Ao contrário dos seus outros westerns, frequentemente referenciados, restaurados e celebrados, Duas Mulas está notavelmente ausente de retrospectivas, homenagens a prêmios ou exibições de aniversário. É o capítulo silencioso. A Nota de Rodapé Incômoda. Um filme feito por um ator que ainda não se tornou uma lontra e que se recusa a olhar para trás. Clint Eastwood construiu uma das carreiras mais lendárias da história de Hollywood. Não apenas pelos papéis que assumiu, mas também pelos que deixou para trás. E Duas Mulas para a Irmã Sarah tornou-se o filme que marcou o fim da sua submissão e o início da sua liderança. Depois desta experiência, Eastwood não assinou mais contrato apenas porque um estúdio o chamou. Ele tornou-se deliberado, intentional. Escolheu projetos que se alinhavam com a sua identidade em evolução como cineasta e contador de histórias. Papéis com peso, histórias com silêncio. Personagens que falavam através de ações, não de exposição. Não perseguia tendências, ditava-as. E, pelo caminho, provou algo raro, que o crescimento artístico exige. Por vezes, rejeição. Não dos outros, mas do seu eu passado. A versão que ficou calada, acompanhou o jogo, aceitou o trabalho e fez votos para que resultasse. Two Mules for Sister Sarah não foi um desastre. Deu dinheiro, teve grandes nomes, para alguns. É mesmo um clássico nostálgico? Mas, para Eastwood, representava tudo o que ele nunca mais quis voltar a ser. Um homem sem poder de decisão sobre a forma como a sua história seria contada. E talvez seja por isso que não a revisita. Porque, para ele, não era apenas um filme, era um aviso. Na vasta coleção de obras de Clint Eastwood, desde clássicos do gênero pistoleiro a dramas premiados, Duas Mulas para a Irmã Sarah é um filme único. Não porque tenha falhado, mas porque já não se enquadra na narrativa do homem em que Eastwood se tornou. É o fantasma de um papel que não lhe pertencia. Uma prestação que não refletiu os seus instintos. Uma colaboração que o levou a direções que nunca quis seguir. E tornou-se o lembrete silencioso de que o controlo real e criativo, não é dado, é tomado. Por isso, quando Clint Eastwood se recusa a rever aquele filme de 1970, não é por vergonha, é porque já viu tudo o que precisava. Uma vez foi suficiente. O resto da sua carreira, os Oscars, as obras-primas, a lenda, foi construído afastando-se dessa versão de si mesmo. E talvez seja essa a verdadeira história. Não é por isso que não assiste, mas porque é que ele nunca precisou de fazer isso.